Yoga e percepção da realidade. Imagine se você pudesse acessar a realidade, a verdade, diretamente, sem depender de outras pessoas. Imagine se você pudesse constatar o que a verdade, o que a realidade é, exatamente como ela é, e não como os outros dizem para você que ela é. Ao longo da vida a gente tem muitos professores, a começar pelos nossos pais, amigos, parentes, pessoas dos nossos círculos sociais que acabam nos ensinando alguma lição. Depois tem os professores da escola, dos cursos profissionalizantes das universidades. Todos eles, por mais bem intencionados que sejam, vão apresentar uma perspectiva daquilo que eles acreditam que seja verdade, que seja realidade, ou melhor ponto de vista sobre determinado assunto. Mas agora, imagina se você pudesse beber a água diretamente da fonte e não dos canais. O que o yoga tem a ver com isso? Esse é o tema do vídeo. Por que praticar yoga? Para que ele serve e o que ele é? Para a gente entender, é importante a gente se deslocar para a cultura indiana, porque o yoga nasceu na Índia. A cultura indiana se sustenta ou se apoia em 6 pilares ou 6 filosofias. Um desses pilares ou filosofia é o yoga. Mas não é qualquer yoga, não é qualquer vertente de yoga. É o que se chama yoga clássico, também conhecido como Raja Yoga ou yoga real. Esse yoga clássico está organizado, estruturado de forma escrita e está ensinado numa obra que se chama Yoga Sutras de Patanjali. Essa obra é dividida em 4 partes, como se fossem 4 capítulos, e cada um deles tem vários ensinamentos. Os ensinamentos que estão nesse texto de yoga, assim como em outros também, se chamam sutras. São ensinamentos concisos, objetivos e com grande significado, com significado valoroso. Sutra quer dizer costurar. Isso significa que um ensinamento ou um sutra se entrelaça ao outro, formando apenas um tecido coerente de ensinamentos. E agora, sabendo disso, que o yoga clássico está organizado, escrito numa obra que se chama Yoga Sutras de Patanjali, que por sua vez é um dos pilares da cultura indiana, vamos à definição de yoga. De acordo com o 2º sutra da primeira parte do livro, yoga é a inibição das modificações mentais. Pode até parecer complicado, mas não é. Modificação mental, aqui, significa pensamento. Então, inibir as modificações mentais significa inibir os pensamentos. Em outras palavras, significa deixar a mente mais quieta. Por qual razão a gente desejaria deixar a mente mais quieta? Que benefício a gente conseguiria com isso? E aí Patanjali também vai dar a resposta. Agora no 3º sutra da primeira parte do livro. Patanjali diz que neste estado, que é o estado de quietude mental, ou seja, pouco fluxo de pensamentos, o praticante de yoga vai se estabelecer em sua natureza essencial e fundamental. E ele diz mais adiante, quando a mente está inquieta, existe uma identificação do praticante com as modificações da mente. Ou seja, existe uma identificação do praticante com os pensamentos que ele tem. E a tendência nossa, principalmente no mundo ocidental, é realmente da gente se identificar com o conjunto de pensamentos que nós temos. Eu sou o Rodrigo porque eu tenho um conjunto de pensamentos que me define,
é um conjunto de pensamentos que é diferente do seu que está assistindo o vídeo. Apenas você tem esse conjunto de pensamentos que te define. Ninguém mais no universo vai ter os mesmos pensamentos. É válida essa afirmação? Patanjali fala que não. A gente tende a acreditar que nós somos o nosso conjunto de pensamentos. Mas será que nós não somos algo além do conjunto de pensamentos que nós temos? E justamente no momento em que nós paramos de pensar e percebemos que ainda temos consciência, nós realmente entendemos que temos uma essência que difere do conjunto de pensamentos que nós temos. Parece complicado, mas não é. Se eu paro de pensar ou diminuo de uma forma relevante o fluxo de pensamentos, ainda assim eu tenho uma consciência. E segundo Patanjali, essa consciência é ampla. É justamente aí que você vai se estabelecer na sua verdadeira essência. E qual a vantagem de estar nessa essência? Quando você consegue reduzir um pouquinho os seus pensamentos, o que acontece? Por que será que os homens se dedicam a essas atividades que são relativas ao yoga há milênios? Nós temos evidências de que o homem pratica yoga ou meditação há mais de 5.000 anos. O yoga venceu os obstáculos e os desafios do tempo. Não são dias, não são décadas e nem séculos, são milênios de prática de meditação. A gente sabe disso porque onde hoje é o atual Paquistão, no Vale do Rio Indo, foram feitas escavações arqueológicas e foram encontrados sinetes de argila com gravuras de pessoas que estavam na postura meditativa. E fizeram os exames nesses artefatos de argila e constataram que eles foram manufaturados 3.000 anos antes de Cristo. Como estamos no ano 2025, faz pelo menos 5.025 anos que as pessoas se sentam para aquietar a mente. Mas vamos lá. O que vem daí? O que surge quando a mente fica um pouco mais quieta? E aí Patanjali, no segundo capítulo da sua obra, no ensinamento ou no Sutra 28, ele vai dizer: pela prática dos exercícios que compõem o yoga, pela eliminação da impureza, brota a iluminação espiritual que evolui para a percepção da realidade. Vamos pegar o começo e o fim desse ensinamento. O começo, pela prática dos exercícios do yoga, final, atinge-se a percepção da realidade. Então, se você praticar o yoga, o teu grau de percepção da realidade vai aumentar. Vamos para mais um texto, agora um texto de Hatha Yoga, chamado Gheranda Samhita, que no livro 1, Sutra número 5, diz: dominando a técnica do yoga, obtemos o conhecimento da realidade. Então, nós já temos mais de uma fonte falando a mesma coisa. E agora vamos para mais uma fonte de um dos textos mais importantes da humanidade, segundo alguns autores, ao lado do Evangelho e do Tao Te Ching de Lao Tse. O Bhagavad Gita é considerado uma das obras máximas da humanidade. E em seu capítulo 6, Sutra 22, é dito o seguinte: não há coisa melhor nem maior satisfação do que o estado de paz inabalável que resulta do conhecimento da realidade. Então nós temos uma sequência de raciocínio. Você pratica o yoga, você fica com a mente mais quieta, o grau de percepção da realidade aumenta, e em decorrência desse aumento da sua percepção da realidade, você vai ter uma paz inabalável. É bonito isso e é alcançável, não de um dia para o outro, mas quando você começa a praticar, você já começa a sentir efeitos.
Você começa a ficar um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais em paz. Sua intuição se desenvolve. Tem uma frase muito legal que é atribuída a Einstein, em que ele fala o seguinte: penso 99 vezes e nada descubro. Paro de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Não é um texto de yoga, mas poderia ser. Vamos exemplificar por meio de uma metáfora. Imagine que você está à beira de um lago e esse lago tem águas cristalinas, super transparentes. Mas você, ao se aproximar da margem deste lago, curiosamente você não consegue ver o que está abaixo da linha d'água. Por quê? Porque está ventando. E o vento bate na superfície da água, criando pequenas ondulações, que não são tão grandes assim, mas são grandes o suficiente para impedir que você veja o que está do outro lado, o que está na profundeza daquele lago. Entenda que o vento que oscila na superfície do lago é o seu pensamento ou conjunto de pensamentos. E à medida que você vai pacificando ou aquietando este vento ou estes pensamentos, a superfície da água vai se acalmando. E quanto mais ela se acalma, mais você consegue ter noção e ver o que está abaixo da linha d'água. Antes você não via nada. Quando você começa a praticar as técnicas para aquietar a mente e diminuir esse vento que sopra sobre a superfície, você começa a ter um vislumbre. Olha, ali parece que tem uma rocha, ali parece que tem uma planta. E quanto mais quieta estiver a superfície da água, mais nítidas vão ficar as imagens do que tem no fundo. Imagine um outro exemplo. Imagine que você está perante a realidade, sentado, e a 1 metro de distância a realidade se apresenta a você. Só que entre você e a realidade existem inúmeros, milhares de véus semi-transparentes, e o trabalho de aquietar a mente é, pouco a pouco, ir tirando um véu de cada vez. Você não consegue tirar todos os véus de uma vez só, mas com a prática consistente, com a disciplina, você tira um, você tira outro, e a visão que você vai tendo da realidade cada vez aumenta um pouquinho. Então, para resumir o que a gente viu nesse vídeo, que é um vídeo introdutório de yoga, apenas para ter noção do para que ele serve. O yoga é um conjunto de técnicas que te ajuda a aquietar a mente, com o grande e nobre propósito de fazer com que a sua percepção da realidade aumenta e, consequentemente, você seja uma pessoa que experimenta mais paz e felicidade. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo, que no próximo vídeo que eu fizer sobre yoga eu tento responder, e eu espero que a gente se veja em breve. Até lá!